O ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou soltar o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, preso desde abril. Cortes, vamos lembrar, é acusado de receber propina num esquema que desviou 300 milhões de reais na gestão do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. O Paulo Mário Martins tem todas as informações e traz os detalhes ao vivo do Rio. Oi, Paulo Mário, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O ex-secretário estadual de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, ainda não deixou a cadeia. No fim da manhã, um oficial de justiça chegou por aqui, mas a gente ainda não tem a confirmação se ele trazia o alvará de soltura de Sérgio Cortes. A decisão do Supremo foi comunicada ontem à noite ao juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pela Operação Lava Jato aqui no Rio. Sérgio Cortes está preso nessa cadeia desde abril do ano passado. Como ele é médico, ele ganhou a tarefa na cadeia de prestar assistência médica aos outros presos. Agora, a defesa dele diz que mesmo solto ele quer continuar fazendo esse trabalho porque entende que a suspensão desse serviço pode trazer prejuízos aos detentos. Ainda não existe uma resposta para esse pedido, mas o que chama a atenção nessa história é que, pela decisão do ministro Gilmar Mendes, Sérgio Cortes está proibido de ter contato com outros investigados. E entre os presos aqui nessa cadeia estão justamente investigados na Operação Lava Jato. A gente vai entender todos os detalhes dessa decisão do ministro do Supremo na reportagem do Guilherme Peixoto. O ministro Gilmar Mendes considerou que os fundamentos que levaram à prisão preventiva de Sérgio Cortes são semelhantes aos da prisão do empresário Miguel Skin, do ramo de equipamentos hospitalares. Miguel Skin foi solto em dezembro por decisão de Gilmar Mendes. O ministro alega que Sérgio Cortes responde às mesmas ações penais que o empresário, em concurso de pessoas, ou seja, não agiram sozinhos. Sérgio Cortes foi secretário de Saúde no estado do Rio durante o governo de Sérgio Cabral, do PMDB. Ele responde por obstrução de justiça, por tentar atrapalhar as investigações, além de corrupção ativa, passiva e por fazer parte de uma organização criminosa acusada de embolsar dinheiro público. Em novembro, o ex-secretário de Saúde admitiu ao juiz Marcelo Bretas ter recebido cerca de 3 milhões de dólares do empresário Miguel Skin numa conta nas Bahamas. Disse que o dinheiro estava indiretamente ligado às licitações vencidas pelo empresário. Eu tenho certeza que eu recebi em função das vendas que foram feitas, eu não tenho a menor dúvida disso. E reconheceu que usou o dinheiro para pagar despesas pessoais. Está admitindo que o senhor se vendeu. Sim. Foi o ex-subsecretário de Saúde, César Romero, quem delatou ao Ministério Público Federal o esquema que desviou mais de 300 milhões de reais da saúde do Rio. O Ministério Público diz que a organização criminosa, chefiada por Sérgio Cabral, cobrava 5% de propina de todos os contratos com o governo do estado. O esquema incluía propina de 2% para o ex-secretário Sérgio Cortes e mais 1% para o ex-subsecretário César Romero. Os procuradores afirmam que os pagamentos eram mensais, variavam entre 400 mil e 500 mil reais e chegaram a mais de 16 milhões de reais entre janeiro de 2007 e dezembro de 2014. Para conceder o habeas corpus a Sérgio Cortes, Gilmar Mendes também destacou que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não está ancorada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. As medidas cautelares que vão substituir a prisão incluem a proibição de manter contato com os demais investigados por qualquer meio, proibição de deixar o país, devendo entregar o passaporte em 48 horas, e o recolhimento domiciliar à noite, nos fins de semana e feriados. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer. A decisão do ministro Gilmar Mendes deve ser levada à segunda turma do STF, que é composta por ele próprio, Gilmar Mendes, e também pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.